No vídeo anterior eu introduzi o tema da verdade subjetiva do cristianismo, ao que abordei a filosofia do sujeito na história da filosofia, sobretudo no período antigo. Nesse vídeo eu continuarei a discorrer sobre a verdade e sobre a subjetividade na tradição medieval e moderna. Roda a vinheta. Na tradição filosófica medieval, Tomás de Aquino havia definido a verdade como o acordo, uma adequação entre o pensamento e a coisa, o ser. Para Kierkegaard, não se pode fazer um tal acordo com a verdade, e muito menos com a verdade absoluta, conforme preconizado por Hegel no século XIX. Para explicar o seu ponto de vista sobre a verdade, o pseudônimo Johannes Climacus trouxe à tona o problema expresso pelas duas grandes correntes filosóficas, o empirismo, que partia do ser para o pensar, e o idealismo, que partia do pensar para o ser. Eu cito Kierkegaard. Quer se defina a verdade mais empiricamente como concordância do pensar com o ser, ou mais idealisticamente como concordância do ser com o pensar, importa, em qualquer dos casos, que se dê minuciosa atenção ao que se entende por ser e que, ao mesmo tempo, se atende a que o espírito humano consciente não seja atraído com engodos para o indeterminado, não se venha a tornar fantasticamente alguma coisa tal que nenhum ser humano existente jamais foi ou pode ser, um fantasma com o qual o indivíduo se ocupa ocasionalmente, sem contudo jamais elucidar para si mesmo, por meio de determinações intermediárias dialéticas, de que modo ele chega a esse mundo fantástico, que significado tem para ele estar lá, se todo o esforço lá fora não se dissolve numa tautologia no interior de uma temerária aventura fantástica. Segundo Climacus, caso o ser seja entendido empiricamente, isso é, como algo concreto, não há acesso possível à verdade, visto que o empírico, o imanente, se dá no devir, logo nunca se completa, não se apresenta como acabado, está sempre na variação, na contingência. E da mesma forma, o espírito existente, o sujeito conhecedor, também está no devir. Se nas duas definições dadas, ser é entendido como ser empírico, então a própria verdade é transformada num algo desejado e tudo é posto no devir, porque o objeto empírico não está acabado e, aliás, o próprio espírito existente cognoscente está no devir. E assim a verdade é uma aproximação cujo começo não pode ser posto de modo absoluto, justamente porque não há nenhuma conclusão que tenha poder retroativo. Assim, conforme os modelos filosóficos anteriores, tratada objetivamente, a verdade era apenas uma aproximação. Não existe mediação possível para ela, de modo que ela só pode ser acessada na interioridade. Daí a sentença: a verdade é a subjetividade. A reflexão subjetiva volta-se para dentro, em direção à subjetividade, e quer nessa interiorização ser a reflexão da verdade. E assim, tal como no que vimos antes, quando a objetividade avançava, a subjetividade desaparecia. Agora, a própria subjetividade torna-se o derradeiro, e o que é objetivo, o evanescente. Aqui não se esquece, nem por um instante, que o sujeito é existente, e que o existir é um vir a ser, e que por isso aquela identidade própria da verdade, de pensamento e ser, é, portanto, uma quimera da abstração, e em verdade apenas um anseio de criação. Não porque a verdade não seja uma identidade, mas porque aquele que conhece é um existente, e então a verdade não pode ser uma identidade para ele enquanto ele existir. Além de recorrer a Sócrates enquanto aquele que inaugurou, digamos assim, a subjetividade na filosofia, Kierkegaard recorreu à noção cristã, para quem a interioridade, a subjetividade é um elemento essencial. Sem subjetividade não existe cristianismo. A verdade do cristianismo não pode ser definida como um acordo objetivo, uma espécie de contrato entre Deus e o homem. Como visto, a verdade do cristianismo
não se limita a um conhecimento objetivo, seja ele histórico, seja ele especulativo, e não pode ser vista apenas como aceitação de um sistema de crenças, de verdades abstratas e especulativas, ou como um conjunto de doutrinas que devem ser aceitas universalmente, mas como uma apropriação subjetiva, que ocorre na interioridade do sujeito, em uma relação pessoal com Deus, que se manifesta na sua existência, na existência de cada indivíduo. E eu cito Kierkegaard. Quantas vezes demonstrei que fundamentalmente Hegel torna os homens em pagãos, em raça de animais com o dom do raciocínio. No mundo animal, pois, indivíduo sempre é menos importante do que a raça. Mas a peculiaridade da raça humana é, justamente porque o indivíduo é criado à imagem de Deus, o indivíduo está acima da raça. Isto pode ser entendido erroneamente e terrivelmente abusado, reconheço, mas isso é o cristianismo, e é aí que a batalha deve ser travada. Mas como dito anteriormente, em Kierkegaard, a noção de sujeito aponta para um espírito existente, isto é, aquele que subjaz, o que remete à categoria de indivíduo singular, concreto, aquele que pode ser extraído da totalidade, da abstração e da generalização. O indivíduo é espírito, é livre, é incondicionado. O indivíduo só é indivíduo na liberdade. Só pode ser indivíduo se não estiver sendo enganado. Caso contrário, seria um não indivíduo, um fantoche. A subjetividade está diretamente relacionada com a noção de indivíduo, largamente utilizada por Kierkegaard. O indivíduo é indissolúvel, seu interesse infinito é pessoal, absolutamente singular e indeterminado. O indivíduo se dá na liberdade. Para Kierkegaard, o indivíduo é a categoria cristã por excelência, a qual designa ao mesmo tempo o único e cada um de nós, e que remete à noção de um Deus pessoal. O indivíduo inquiridor tem de estar em uma das duas situações. Ou ele deve, pela fé, estar convencido da verdade do cristianismo e de suas relações para com ele, caso em que todo o resto não pode ser possivelmente de interesse infinito, uma vez que a fé é precisamente o interesse infinito no cristianismo e qualquer outro interesse torna-se uma tentação, ou ele não está em uma relação de fé, mas está objetivamente em uma relação de observação, e enquanto tal, não está infinitamente interessado em decidir a questão. Levar a subjetividade até este ponto significa torná-la infinitamente interessada em sua felicidade eterna, o que é impossível ao saber objetivo que se limita no tempo e na história. O cristianismo não pode ser observado objetivamente, justamente porque ele quer levar a subjetividade até o seu ponto extremo. Em outras palavras, é preciso desobstruir tudo que se encontra no caminho entre Deus e o sujeito. Significa retirar toda a mediação ilusória, objetiva, que quer se colocar entre Deus e a sua individualidade. Pois uma vez que ser cristão é uma mera questão geográfica de ter nascido em determinado país, em determinado tempo histórico, sem que se demande nenhuma experiência subjetiva singular, então o cristianismo, enquanto ser cristão e como expressão de um fenômeno religioso, este não existe. A honestidade, mais do que um mero ato intelectual, tem a força de uma ação existencial e reflexiva, pois sugere a cada indivíduo a necessidade de se fazer uma consideração pessoal sobre sua participação nisso, que é comumente chamado de cristianismo, não aceitando, por sua vez, a determinação de que se é cristão apenas como uma consequência geográfica ou temporal. O reencontro do homem religioso com o divino não pode se dar por meio de um acesso a essa universalidade abstrata, de um contato objetivo, seja ele histórico, seja ele especulativo, mas por meio da apropriação subjetiva, no contato direto com Deus, entre Deus e o indivíduo em sua subjetividade. Por mais que seja difícil e contraditório, a relação do finito e do infinito torna a distância entre ambos infinita,
uma distância intransponível, desde sempre existente por conta da diferença entre o finito e o infinito. Um abismo que é aprofundado pela corrupção do gênero humano, que por causa disso perde esse contato. A pretensão humana fez o homem pensar que o finito pudesse estabelecer um acordo com o infinito e expressá-lo em uma verdade abstrata, uma verdade objetiva e universal. Além de Kierkegaard, vários outros filósofos, dentre eles, talvez os mais famosos, Schopenhauer e Nietzsche, perceberam a tentativa moderna de reduzir Deus dentro da medida da razão humana. Se quis colocar o infinito dentro do finito, isto é, trazer Deus para o finito. Na obra O Crepúsculo dos Ídolos, o filósofo Nietzsche se incumbe na tarefa de derrubar, à base de marteladas, este ídolo que ganhou o status de divino, o Deus à imagem e semelhança do homem moderno, conforme foi denunciado por Feuerbach, que via Deus como a expressão da antropologia. Para ele, a teologia é a antropologia e todos os discursos sobre Deus ou sobre deuses são discursos, na verdade, sobre o ser humano, sobre as suas capacidades, frustrações, seus projetos, sendo Deus a expressão do que mais profundo existe no ser humano e somente isso. Para Kierkegaard, o ser humano está afastado daquilo que poderia ser a sua essência, a sua identidade universal, isto é, de Deus. Ele afirma que essa universalidade teórica, seja lógica ou metafísica, da qual Hegel diz que somos participantes, na verdade não nos constitui. De modo que o que nos constitui é aquela que perdemos por via da corrupção, do pecado, de uma existência desviada da fonte, da origem e do destino, que é Deus. Existir significa a posição dessa criatura finita diante desse infinito distante, desse misterioso e incompreensível, estando nessa experiência de falta a nossa identidade, tão distante do indivíduo quanto Deus está distante dele. Kierkegaard se remete ao texto de Isaías, nos capítulos 40 a 48, para apontar essa distância absoluta entre o Deus e o indivíduo, o Deus abscôndidos. Para Kierkegaard, a relação com Deus implica em uma consciência de absoluta alteridade, de infinita diferença qualitativa, de uma revelação divina que envolve ocultamento e completo desconhecimento. Surge no conceito de Deus, no pensamento de Kierkegaard, uma palavra-chave: o amor. É por amor que Deus deve decidir eternamente agir. Mas como seu amor é a causa, seu amor também deve ser o fim. Deus quer restabelecer a igualdade entre si e o homem, o discípulo, assim como um rei que se apaixona por uma plebeia. Tal ideia é por si incongruente, mas o rei é rei, acima de tudo. O amor de Deus não somente ensina, mas também leva a um novo nascimento do discípulo, passando do não ser para o ser, pois o fazer nascer pertence a Deus cujo amor é regenerador. Por isso, aquele que realmente tem um olho para Deus o vê por toda parte, enquanto que aquele que só o vê em ocasiões extraordinárias, a rigor não o vê de modo algum, mas é supersticiosamente enganado pela visão de um fantasma. Então, voltando ao problema subjetivo proposto na introdução deste vídeo, quanto à relação do sujeito com a verdade do cristianismo, ou o tornar-se cristão, tem-se que a relação subjetiva do indivíduo com o divino não depende de algum instante específico, não se limita a um determinado lugar ou alguma condição privilegiada. O acesso está disponível, mas é preciso dar o salto. É uma relação que se sustenta pela fé e que permanece sempre viva e dinâmica, alocada na vida e na existência. Tal relação é a redenção do indivíduo em seu contato com Deus. Essa redenção não é apenas a busca de uma vida depois da morte, ou de uma retribuição celestial da justiça divina, mas uma redenção de fato da personalidade humana que ganha em Deus o poder de autoconhecer-se e de desenvolver toda a sua potencialidade na existência.
É apenas por meio de uma relação transparente com Deus que é possível ao espírito finito encontrar-se a si mesmo e tornar-se quem ele pode ser. Deste modo, a insuficiência da razão tem como contrapartida a dimensão da fé, entendida como possibilidade que se abre ao homem, não para resolver a sua limitação ou para ele compreender a sua existência total, mas de experimentar as suas próprias contradições e complexidades e assim se tornar sensível àquilo que ele é, se tornar sensível à sua própria incompreensibilidade e também sensível a Deus. Assim, não seria mais cabível traduzir a existência em conceitos, em essências previamente determinadas, visto que essas formas racionais não dariam conta da realidade, revelando então uma defasagem entre forma e conteúdo. A forma seria vazia e insuficiente para aprender conteúdos tão complexos e muitas vezes contraditórios de uma realidade que não cabe dentro de um sistema conceitual. Isso é, não cabe dentro das possibilidades de uma análise lógica ou racional. Vimos nesse vídeo o modo como o sujeito existente se apropria da verdade do cristianismo, uma verdade que só pode ser apropriada pela fé e na paixão infinita que muda completamente o indivíduo em sua relação com Deus. Até mais.